Olá, estamos iniciando mais um Sindicato em Ação aqui na TV Urbana, aqui no Rio Grande do Sul, no nosso estado. Nosso programa discute semanalmente a economia, a política, a ciência e como o país pode sair dessa situação dramática de desemprego, de injustiça social em que ele se encontra. Hoje nós vamos ter uma entrevista muito especial. Vamos conversar com o auditor fiscal da Receita Estadual, Giovanni Padilha, que vai nos explicar como funciona o ICMS personalizado. Essa entrevista foi gravada pela RS Rádio, pelos jornalistas Luiz Augusto Kern e Everton Lacerda. Nos acompanhe nessa entrevista a partir de agora. Vamos trazer aqui já para o nosso programa, nosso convidado de hoje, que retorna ao RS em Pauta, auditor fiscal, doutor em Economia Aplicada pela Universidade de Alcalá de Madrid, Giovanni Padilha. Bem-vindo, Giovanni, boa tarde. Boa tarde, Everton, boa tarde, Lac. Prazer é meu, estar outra vez aqui com vocês. Eu sou, digamos, um ouvinte aí assíduo, estou sempre atento às pautas de vocês. E é sempre por isso mais um motivo de me sentir muito honrado de estar participando aqui do programa. Que maravilha, notícia ótima essa, né? O Giovanni tinha nos falado já aqui nos bastidores que houve o programa todos os dias, né? De segunda a sexta-feira. Isso nos honra muito aí ter essa audiência qualificada. O Giovanni que já esteve aqui no programa, né, Giovanni, apresentando exatamente essa pauta, o ICMSP em mais de uma oportunidade, mas agora parece que temos novidade aí. Podemos criar uma certa expectativa, Giovanni, de que esse projeto finalmente vai ser implementado. Antes da gente falar sobre ele, para quem ainda não conhece o ICMSP, mas só se a gente pode ter essa expectativa boa de que ele vá ser implementado aqui no estado. Olha, eu tenho uma expectativa muito positiva nesse sentido, né? Afinal, nós aprovamos na Lei 15576 do fim do ano passado, né, um dispositivo ali, um artigo prevendo a criação do que se chamou ali programa Devolve ICMS, que é nada mais, nada menos do que, uma materialização, né, a previsão de materialização do ICMS personalizado aqui no Rio Grande do Sul. Ganhou esse apelido de Devolve ICMS, aliás, eu acho um apelido, digamos, bastante feliz, né, no sentido, porque eu acho que a devolução, né, o ato de devolver é um dos atos mais nobres que existe, né, normalmente quando tu devolve algo que estava contigo, mas tu remete, né, devolve para quem de direito, né, e é de fato isso que o programa faz, ele devolve uma parte do imposto que a pessoa pagou. Então eu acho que foi muito feliz o pessoal da comunicação na escolha desse nome, e foi aprovado no fim do ano passado, então na lei aquela de 29 de dezembro, né, daquilo que, digamos, no escopo daquilo que nós chamávamos de reforma tributária, a fase 1 do ano passado, vocês devem se lembrar, processo bastante cansativo, demorado, tenso, né, envolvendo muitos atores e tal, e ao fim conseguimos aprovar algumas coisas, não foram muitas, vocês devem se lembrar que no fim se conseguiu um acordo para simplesmente manter majoradas as alíquotas de 30% durante esse ano de 2021, e depois algumas outras pequenas coisas, entre elas o programa Devolve, que é o ICMS personalizado. Então, por isso, respondendo objetivamente, Everton, eu tenho uma expectativa, porque evidentemente que o governo não iria aprovar, não iria conduzir, levar ao debate e ao crivo dos deputados algo se não tivesse de fato intenção de transformar em realidade, né? Então hoje, para o Devolve se transformar em realidade, ele só precisa de decreto, né? Já não precisa mais nem um pouco de nenhum momento da Assembleia, né? Já foi, a parte mais importante já foi aprovada. Tá certo, Giovanni. Dá boa tarde aqui ao Giovanni Graffer, Ismar Tavares da Silva, o Gilberto Procati e o Ademir Spanenberg, que estão conosco, né, e comentando aí através das redes sociais. Obrigado pela audiência de vocês aqui no RS em Pauta. Mas, Giovanni, então, esse novo nome, Devolve ICMSP, ele devolve conforme alguns atributos, né? Existe uma personalização, que é o P lá do projeto inicial, o ICMSP. Como é que fica essa personalização para a devolução do ICMS? Bom, Everton, se me permite, eu vou fazer uma breve explicação do que é, onde é que se insere esse conceito, né, porque
embora hoje já seja muito mais conhecido, principalmente dos nossos colegas e muitas das pessoas que se interessam pelo mundo tributário, sempre tem pessoas que estão entrando novas no processo, tentando conhecer. Então eu vou fazer uma breve explicação assim para deixar todo mundo, digamos, nivelado aqui o nosso papo, tá bem? Basicamente o que acontece hoje mesmo, e com frequência vocês aqui na rádio falam sobre a regressividade do imposto, né? Um conceito que eu vou dizer para vocês assim, eu me sinto muito orgulhoso, feliz pelo menos, de que hoje ele é de domínio público, porque há 15 anos, 10 ou 12 anos atrás, se falar em regressividade, as pessoas nem entendiam o que é. Né? Então isso é um avanço da sociedade, isso é um avanço, porque as pessoas entendem o que é um conceito importante, não no âmbito tributário, mas também no âmbito social, que foi apropriado do vocabulário quase que cotidiano. Então, ser regressivo significa que as pessoas, quanto maior a renda, menos pagam, né, em relação à sua digamos, em relação à sua renda. Então as famílias pobres, elas pagam uma proporção, digamos, aqui no Rio Grande do Sul está em torno de 10,5%, por exemplo, da sua renda. As pessoas mais pobres, as pessoas até 2 salários mínimos, elas suportam, elas gastam 10,5% com ICMS. As mais ricas gastam em torno de 3%. Então vejam, né, ele quanto mais rico, menos paga em relação à sua renda. Tá? Bom, esse é o nosso ICMS. Aí tem esse fenômeno negativo, né, porque ele é negativo desde o ponto de vista ético, né, porque ele fere o princípio da equidade, né. Ele é negativo do ponto de vista redistributivo, porque ele funciona como um Robin Hood às avessas, usando aquela expressão bastante utilizada, né, quer dizer, você tira mais proporcionalmente dos mais pobres e desloca para os mais ricos. Bom, esse fenômeno já era observado desde o início, lá na década de 70 do século passado, e a solução que alguns economistas indicaram, e foi largamente utilizada, era fazer o seguinte: olha, eu vejo quais são os itens que são consumidos por essas famílias mais de baixa renda, preponderantemente por essas famílias, e reduzo a carga desses itens, né? E dessa forma eu consigo fazer com que eles suportem uma carga menor, e assim eu reduzo a pressão fiscal desses indivíduos, dessas populações mais pobres. Tá? Bom, essa solução, e eu vou chamar aqui, só para facilitar o raciocínio, vou chamar de cestas básicas, tá? Tem outro nome mais técnico, tal, solução universal, mas vou chamar de cesta básica para facilitar, porque não é só a cesta básica, mas as isenções, por exemplo, de hortifrutigranjeiros, de frutas, de todas as reduções de alimentos e tal, elas estão dentro desse conceito. Bom, essas cestas básicas, elas já se mostraram totalmente ineficientes desde o início. Tá? Nós não temos tempo aqui de explicar por que elas são ineficientes, mas existem muitos trabalhos, tá, que apontaram para isso, e isso foi aos poucos cada vez ficando mais ineficiente, principalmente aqui no Brasil. Tá? Porque o perfil de consumo das pessoas é muito homogêneo, mesmo, não em valores absolutos, mas em valores percentuais. Portanto, a diferença de cargas não altera nada. Quando uma família é beneficiada com a redução, por exemplo, do custo do frango, ela tem um benefício, é a família mais pobre, mas ela paga a energia elétrica mais alto, certo? Ela paga a comunicação mais caro. Antigamente não, antigamente tu até podia ter lá o telefone, era coisa de gente rica, hoje não é. Pelo contrário, hoje o celular está na mão de todo mundo. Tá? Só para citar um exemplo aqui, tá? Mas tem vários itens que realmente confirmam isso aí, não dá tempo, como eu falei, para a gente aprofundar. Mas em resumo, essa solução universal, as cestas básicas da vida, elas se mostraram totalmente ineficientes. Elas têm um pequeno efeito sobre a redução da regressividade. Agora, se elas fossem a custo zero, não custa nada, não tem problema, elas até seriam uma boa solução, mas elas custam muito, porque a ineficiência para as empresas, a complexidade do sistema, tudo isso que a gente fala de custo Brasil e tal, é um custo enorme, é um custo pago por toda a sociedade. Então o que adianta uma família mais pobre dizer, olha que bom, eu ganhei 0,5% da minha pressão fiscal, é o que mais ou menos que reduz, tá? Para uma família dada até 1 ou 2 salários mínimos, mas em compensação, ela pode estar perdendo emprego, porque se tu perde competitividade, tu perde emprego. Então eu não vejo vantagem nenhuma nisso. Né? Claro. Então, qual é a solução? Olha, se nós hoje temos condições de identificar claramente quem são as famílias mais pobres, e esse era o princípio digamos, da cesta básica, qual era o princípio que eu comentei aqui? O princípio era desonerar os mais pobres. Né? Antes eu não sabia quem eram, porque eu não tinha como desonerá-los subjetivamente, eu não sabia quem eram. Agora nós sabemos, nós temos o CAD único,
né, que é um case internacional. O CadÚnico é um cadastro gerido pela Caixa Econômica Federal, onde identifica famílias de até 3 salários mínimos ou com renda média per capita de meio salário mínimo. Então nós sabemos para quem que nós vamos entregar o benefício. Por que eu vou entregar o benefício para todo mundo? Né? Por exemplo, hoje o benefício da cesta básica eu reduzo o custo da carne. Da mesma forma, eu beneficio tanto o cara que compra a carne mais barata, quanto o mais rico que compra filé mignon. Por que eu vou dar benefício para filé mignon? Não tem nenhum sentido. Então, nós entregamos diretamente para quem precisa. Isso é o devolve, isso é o ICMS personalizado. Nós vamos lá e identificamos quem são as famílias, estabelece critérios, né, de acordo com a capacidade, e se devolve o dinheiro diretamente para quem realmente precisa. E os outros vão pagar cheio. Os outros pagam cheio. Portanto, eu quero deixar bem claro aqui, viu, Everton, para todos que nos escutam, né, que a política do ICMS personalizado, ela não é só a devolução. Ela não é só a devolução. A devolução é um dos mecanismos. Ela se complementa com o fim das cestas básicas, porque o fim da cesta básica a cesta básica é um grande mal para toda a estrutura tributária, para todo o tecido tributário e para toda a economia como um todo. Mas que é difícil de superar no discurso, porque falar para uma pessoa que vai aumentar o preço do arroz, né, e isso está totalmente, digamos, são anos na cabeça das pessoas, é muito difícil tirar isso, né, depois que uma coisa se enraiza assim tão profundamente, é muito difícil só com discurso técnico. Então nós temos que, de fato, apresentar uma solução robusta para acabar com um benefício que nem é um benefício, mas que na cabeça das pessoas parece que é. Então tem que fazer uma compensação que tem um efeito de colocar a tributação num perfil mais justo e também ter efeitos redistributivos. Tá? Não sei se, assim, para início de conversa, porque é evidente que não é um tema muito fácil, mas eu acho que isso ajuda a ter uma ideia do que nós estamos falando. Acho que ficou muito bem explicado. Então, Everton, complementando, né, hoje, como disse, nós temos uma expectativa de que seja implementado, né, nós estamos apresentando e fazendo todos os estudos necessários, né, para que a decisão seja nesse sentido, e o público que seria beneficiado, para vocês terem uma ideia, né, hoje é 1.100.000 famílias no Rio Grande do Sul, tá? São as famílias que estão no cadastro único, com tendência, e isso são dados do ano passado, tá? Aliás, do primeiro semestre desse ano, a tendência é que esse número de famílias, infelizmente, seja maior, porque com a pandemia, mais famílias, e isso eu estou falando porque estou lendo aí, vocês devem ter visto isso já em outros momentos, e também é bastante razoável, intuitivo, né, que com o processo, com a pandemia, mais famílias entraram, digamos, naquele perfil de até 3 salários mínimos, ou de meio salário mínimo. Então, nós estamos falando de talvez de 1.300.000, 1.400.000 famílias que seriam beneficiadas com a devolução. Sim, Padilha, te ouvindo falar, a impressão que eu tenho é que ao lado da ciência econômica e da ciência dos impostos, nós teremos que fazer uma campanha de esclarecimento para a sociedade, né? Eu não sei se isso foi pensado por vocês, porque esse fim da cesta básica dói para quem historicamente sabe que a cesta básica veio de uma luta sindical lá dos anos 80, né, 90, e isso foi pensado por vocês, esse diálogo com a sociedade mais forte? Olha lá, assim, para mim esse é o grande desafio, né? Porque, veja bem, e é excelente esse ângulo que tu pegas, né? Devolver para as famílias mais pobres não vai ter resistência nenhuma. Uma maravilha, né? Entregar dinheiro, todo mundo quer receber. E ninguém vai ser contra. Quem é que vai ser contra? Qual é o deputado que vai dizer, mesmo que ele não tenha nenhuma sensibilidade social, ele não vai dizer que é contra, senão sai do bolso dele, né? Agora, falar que vai, digamos, ter que talvez tributar um pouco mais o arroz, um pouco mais o leite, né, o pão, etc. Isso é um custo enorme em termos de narrativa, de argumentação, e que, bom, não é da nossa seara, nós fazemos propostas tecnicamente consistentes, mas o governo vai ter que, de fato,
deslocar tem uma narrativa muito importante, tá? Eu só queria, desculpe, te fazer uma correção, exceto se evidentemente tu tens outra informação, tá? Mas assim, eu conheço muita gente que participou do processo da cesta básica, definição da desoneração da cesta básica em 95, que foi o convênio 128 de 1995, pessoal que participou do processo, que ainda está lá no COFAS, muitos que a gente tem contato e tal. Assim, essa pauta, ela nunca foi trazida pelos trabalhadores, tá? Essa pauta foi trazida pelas indústrias de alimentos, porque eles foram na Europa já usavam isso, tá? Então, é óbvio que eles se aproveitaram de um discurso, de uma lógica que já existia lá, e que os trabalhadores não foram contra. Eles não podiam ser contra, né? Porque afinal, eles nem entendiam muito bem, aparentemente era um discurso a seu favor, tá? Mas essa pauta, quem estava de cotidiano de todo o tempo lá, digamos, fazendo o seu lobby lá, foram as grandes indústrias de alimentos, né, de carnes, e leite, laticínios principalmente, né, e que fizeram todo o processo de lobby, ficar mais de um ano lá, desde 94, fazendo esse processo. Os trabalhadores identificaram isso como, evidentemente, uma vantagem, mas assim, não era uma bandeira, mas depois, aos poucos, concordo contigo, ela acabou se aderindo, e hoje tirar é difícil, né? Mas a sensação que os trabalhadores têm, e tu reflete bem isso também, é de que teria sido uma bandeira dos trabalhadores, né? Você está assistindo aqui na TV Urbana, no programa Sindifisco em Ação, ou Sindicato em Ação, como você preferir, a entrevista concedida à RS Rádio pelo auditor fiscal Giovanni Padilha. Vamos agora às principais notícias da semana com a nossa jornalista Fabiane Flores. Oi, LAC, participantes do Sindicato em Ação e pessoal que nos acompanha aqui no programa de hoje. Vamos conferir agora as notícias da semana. O presidente do Senado diz que não pode permitir reforma tributária que aumente impostos. Monitoramento nos postos fiscais coíbe entrada irregular de mercadorias avaliadas em mais de R$1 milhão no estado. Atraso na reforma tributária confunde empresas e ameaça investimentos. Governador Eduardo Leite exalta a aprovação da privatização da Corsan, data histórica. Lira recebe relatório da reforma administrativa que será votado nos dias 14 e 15 na comissão. Relator de reforma administrativa diminui o número de vínculos e aumenta avaliações periódicas. Senado rejeita a nova reforma trabalhista e impõe derrota ao governo Bolsonaro. Reforma administrativa. Relator decide manter estabilidade para todos os servidores. Confira estas e outras notícias no site do Sindifisco RS. Mas, Giovanni, ainda na linha dessa questão que o LAC levanta aqui, quando essa proposta de acabar com a cesta básica fazia parte do escopo inicial do ICMS-P ou ela está mais agora no projeto o 1567, o Devolve ICMS? Não, ela sempre fez parte. Sempre, inclusive todos os textos que a gente produziu, a própria tese e tudo, né, sempre se colocava o seguinte, olha, a lógica, ela, digamos, ela só tem sentido com as duas pernas, tá? Ou seja, porque senão tu acaba fazendo a devolução, mas não resolvendo o problema da complexidade do sistema, né, que ele é ineficiente. Então tu apenas, é quase que uma lógica, pode ter o seu efeito redistributivo, mas é quase como uma transferência de renda normal. Tá? Digamos, mal comparando, mas seria só isso, né? Agora, tem países, por exemplo, no Canadá, eles fizeram a devolução, né? Mas não acabaram com as múltiplas alíquotas. Tá? Era também o projeto inicial, mas não conseguiram. Ficou pela metade. Tá? Fizeram a devolução. Agora, claro que nós não podemos comparar a realidade do Canadá, né, como diz até um amigo nosso aqui, o Leonardo Gafrina, achar pessoas pobres no Canadá é quase uma dificuldade, né? Mas é outra realidade completamente diferente, mas temos certeza que, eu não tenho nenhuma dúvida, né, e sempre insisto isso, é um sistema que se justifica quando as duas coisas caminham juntas. Nós aqui no Brasil, infelizmente, vocês devem ter outros exemplos, né, temos vários casos em que coisas que só fazem sentido quando
são trabalhadas ou aprovadas em conjunto, né, elas acabam se desgarrando no processo de discussão no legislativo, e uma vai e a outra não vai. Eu vou contar para vocês rapidamente aqui, não é do nosso objeto aqui, mas é interessante também a gente enfocar isso, que quando um dos grandes problemas da guerra fiscal que nós temos hoje foi que quando o projeto foi encaminhado na época da comissão que falava lá da reforma tributária da nova Constituição, da Constituinte, agora não me lembro o nome daquela comissão, tá? Ela encaminhou os dois processos que eram reduzir a alíquota interestadual, certo? Reduzir a alíquota interestadual para zero e deixar com que todos os estados pudessem tributar, definir autonomamente sua alíquota interna. Isso faz sentido, porque deixar com a alíquota zero e os estados definirem autonomamente, eles não podiam mais reclamar que iam perder a arrecadação, porque podiam decidir internamente. E o que foi lá? Aprovaram a alíquota, a definição autônoma, que é o que nós temos hoje, cada estado pode definir livremente sua alíquota interna, mas não acabaram com a alíquota interestadual. Então nós criamos um monstro, porque aí tu podia fazer a guerra fiscal e ainda aumentar muito os impostos, por exemplo, sobre comunicação, energia elétrica, esses itens que não são objeto de disputa da guerra fiscal, e jogar todo, e com isso suportar a guerra fiscal, aumentando a guerra fiscal. Então a Constituinte ela botou gasolina na fogueira. Só para botar um exemplo, né? Aqui, no caso específico do CMSP, do Devolve, tá? Espero que seja assim, que também que seja conduzido, é uma política que ela é casada, senão ela não faz sentido. Ela pode sobreviver sozinha, mas não faz sentido. Ela perde digamos, uma boa parte da sua justificativa. Giovanni, e como esse projeto ele é estadual, ele de certa forma vai ser colocado à prova em comparação com os outros estados que não implementam, né, um projeto desse tipo. E nesse ponto, né, que é só um comentário meu, mas uma pergunta ainda do ponto anterior que eu te faço é o seguinte, ó. Falaste até 3 salários mínimos, hoje daria R$ 3.300, e para essas famílias que estão um pouquinho acima, R$ 3.500, R$ 4.000, essas vão ter o maior impacto, então, no preço do arroz e do feijão? Em tese, digamos, bom, primeiro nós temos que olhar o contexto, todo o conjunto digamos, do sistema, tá? Aqui, no caso do Rio Grande do Sul, se não forem autorizadas, digamos, se nós continuarmos, e isso é a tendência, né? Não vejo nenhum motivo para se pensar diferente, se as alíquotas de combustível caírem de 30 para 25, como está previsto para o ano que vem, eu imagino que todas as famílias, de qualquer forma, vão ter redução da sua carga, inclusive as que não tiverem devolução, tá? Desse ponto de vista, tá? Ou seja, considerando o nosso contexto, contexto local. Agora, se fosse um outro estado, por exemplo, que não tivesse esse problema de redução de alíquotas, né? Vamos considerar um estado onde essa variável da queda das alíquotas não estivesse presente, aí acontece como tu está dizendo, essas famílias acima de 3 salários mínimos passariam a pagar um pouco mais, tá? Passariam a pagar um pouco mais. Bom, paciência, né? Nós não tem como identificar essas famílias, tá? Isso faz parte do processo, porque nós não podemos confundir dois conceitos aqui importantes nessa tua pergunta, tá? Beneficiário de beneficiador. Tá? As famílias beneficiárias, elas são aquelas que recebem o dinheiro, elas aquecem a economia, elas fazem com que toda a roda comece a girar, porque elas têm uma boa propensão marginal, digamos, ao consumo, né? Então elas fazem com que toda a economia se fortaleça, como foi no caso, você se lembra bem aqui essas ajudas aí do governo Bolsonaro, que tiveram um efeito enorme sobre a economia, né? Então, as famílias que estão ali acima, elas podem não ser beneficiárias, mas podem ser beneficiadas, né? É nesse sentido. Então, olhando o conjunto da manutenção de empregos, de produção e tudo, nós entendemos que é um ganho para o Estado. Se não fosse um ganho para o Estado, não seria... tudo que eu estou falando, por exemplo, eficiência das empresas, maior eficiência das empresas, todos ganham. Eu não sei que classe se está no 3º salário mínimo, 1º salário mínimo, mas é evidente que se todo o Estado ganha, aumenta a produção, aumenta a competitividade, bom, todos estamos ganhando. Sim, Padilha, no final do ano, como tu bem lembraste ali, combustível, energia elétrica e telecomunicações terão suas alíquotas reduzidas, né? E algo deverá ser proposto para que a arrecadação se mantenha no mesmo nível, né?
Essa proposta do ICMP, ele deverá entrar nessa discussão, nesse novo modelo, ou é uma discussão diferente, paralela e não se comunicam? Olha, lá que assim, essa é uma questão, digamos, mais da gestão, tá? Infelizmente, eu só posso aqui me restringir à questão do projeto propriamente dita, tá? É evidente que o projeto, dependendo do nível, do nível que tu tira de dinheiro que hoje é desonerado na cesta básica. Vamos imaginar o seguinte: hoje nós temos R$ 1.300.000.000, que é o valor mais ou menos que nós concedemos em cesta básica e isenção de hortifruti granjeiros, tá? Só para efeito de raciocínio, certo? Bom, se eu reduzir essa parte, eu não sei quanto vou reduzir, digamos, reduz pela metade, tá? Então nós ganhamos 600 milhões de arrecadação se diminuir os benefícios pela metade. Estamos fazendo aqui só um raciocínio, tá? E eu devolvo 600 milhões para as famílias mais pobres, eu não ganhei nada, certo? Em termos de arrecadação, não ganha nada. Mas o que ganha? Né? Eu ganho em termos de melhoria do ambiente de negócio, todas aquelas outras vantagens que eu falei. Tá? Então, assim, se vai ter efeito sobre a arrecadação ou não vai ter efeito, depende de quais são os patamares, o volume de devolução e tudo isso. Daqui não nos cabe, né? Nós apresentamos, evidentemente, cálculos e algumas perspectivas, né? Mas o governador é que vai ver, em primeiro lugar, se ele vai querer tocar para frente ou não, né? Aqui o subsecretário Ricardo, depois o secretário Marco, governador, né? Todos os níveis, e até chegar num arranjo que entenda que é razoável, né? Eu acho assim, ó, que pelo valor que pode ser extraído dessa lógica, né, de diminuir benefícios e devolver para as famílias, não resolve nada o nosso problema de arrecadação. Tá? Não seria isso que ia mudar o cenário, mas pode contribuir. Né? Mas não é. Eu acho que os nossos problemas, digamos, de arrecadação, né, eles razoavelmente estão se resolvendo, como vocês têm acompanhado aí, né? E o outro lado possivelmente vai ser, que tem se mostrado bastante consistente, que é o lado da despesa, que também, aparentemente, talvez venha a exigir menos da receita num horizonte médio aí, né? Giovanni, então, se eu entendi bem, se eu estiver errado, me corrija, por favor, o grande ponto do Devolve ICMS, ou do ICMSP, é deslocar um pouco dos recursos sociais exatamente para as classes mais pobres, para essas que têm dificuldade hoje em dia de pagar aluguel, de comprar o botijão de gás, né, de comprar os itens da atual cesta básica, pelo menos. Seria esse, então, o grande objetivo? Foi esse o teu objetivo quando tu criaste? Trazendo aqui a pergunta do Giovanni Graff, ele pergunta se tem algum livro sobre este assunto. Então, te pergunto se tem alguma leitura que pudesse indicar para o Giovanni, e se estava no escopo do teu pensamento, mesmo lá no início da criação desse projeto, exatamente isso, privilegiar as famílias que realmente têm mais dificuldade de se manter, principalmente num centro urbano como esse Porto Alegre, né, a cesta básica mais cara do Brasil, os produtos, né, da cesta básica, enfim, mas é para o estado todo. Queria teus comentários nesse sentido, com uma resposta para o Giovanni Graff. Claro. Não, Giovanni, vai ser um prazer. Eu posso deixar aqui o link. Tenho digamos, eu acho que abordando a questão local e o projeto em si, tenho a minha tese doutoral, tá, que é fácil, né, tá em espanhol, é simples de ler, e ali menciona outra literatura, mas assim, é muito difusa, tá, para pegar algo que, digamos, reproduza mais ou menos, ou quase que exatamente aquilo que nós pensamos, estamos trabalhando na Receita, teria que ser a tese. Mando o link e tudo com o maior prazer, e depois eu deixo aqui. Tá? A preocupação, viu, Everton, é importante colocar isso, tá? Não é só com os mais pobres. Tá? Essa é uma política que ela tenta equilibrar um trade-off clássico da tributação, que é a eficiência e a equidade. Quem maneja bem, quem gosta da literatura fazendária, sabe que existe um trade-off clássico entre eficiência e equidade. Normalmente, quando tu quer algo mais equitativo, fazendo um resumo aqui, quando tu quer algo mais equitativo, mais justo, tu cria muitas complexidades. Tá? Vamos imaginar, por exemplo, o imposto de renda. O imposto de renda, se fosse uma alíquota só, e não tivesse nenhuma dedução e nenhuma, né, número de todas essas coisas que a gente tem que estar colocando ali, muitas variáveis, número de filhos, escolaridade, sabe? Nós teríamos um imposto super simples, extremamente simples. O imposto de renda ia ser
uma barbadinha. Em compensação, ia ser absolutamente injusto. Né? Por quê? Porque para tu poderes ajustar a realidade subjetiva, né? Digamos, tentar se aproximar da capacidade contributiva de alguém, tem que identificar alguns elementos que são relativamente complexos. Tá? Então, essa preocupação, né, em tentar encontrar uma solução que fosse ao mesmo tempo simples, né, porque a devolução é muito mais simples do que a cesta básica. Tá? Então nós criamos, para fazer isso, né, de ser algo um imposto em tese mais justo, né, em que pese aquilo que eu falei para o LAC, que não teve origem dos trabalhadores, mas, digamos, em tese é isso, né? Temos uma preocupação com o seu imposto mais justo, criamos uma sofisticação enorme, com custo, né, em termos de eficácia, de eficácia operacional e de eficiência, tanto eficiência tributária quanto eficiência para o tecido econômico, né, que acaba, digamos, tirando todas as virtudes. É como tu dissesse o seguinte: olha, é o famoso aquele tiro de bacamarte para matar uma barata. Tá? É mais ou menos aquela figura. Tu estraçalha a parede toda e mata a barata. Bom, conseguiu, não tem problema, conseguiu. Mas eu te diria o seguinte, que as cestas básicas hoje, ela mata uma baratinha bem pequena e estraçalha a parede inteira. Tá? Porque nós estamos dizendo o seguinte: não, eu vou lá e pego a barata, né, só e mato a barata direto com uma espetadinha só naquele objeto que realmente merece a atenção. Esse é o escopo. Deixa eu falar uma pequena observação, porque me chamou a atenção. Nós estávamos preparando um documento, e eu me lembrei de um detalhe, viu, Everton, porque tu tinhas comentado sobre outros estados, e eu queria chamar a atenção, porque eu acho que isso é importante para nós como Receita Estadual, tá? Porque esse é um projeto que foi construído na Receita Estadual, com a participação de vários colegas, tá? Eu sempre cito aqui o Leonardo e o Guaranha, né? O Guaranha que está ali na FISVEC, né? O Leonardo, que ainda é meu colega na Divisão de Estudos Econômicos. Nós ali começamos esse processo lá em 2016, um processo cansativo e tal, desgastante, para tentar conversar com o máximo de colegas possível. Foi muito tempo, foi 2 anos de conversa e tal, apresentando e melhorando o projeto. Então, a gente às vezes perde a noção do valor que isso tem, e eu me dei por conta, há poucos dias atrás, eu estava até de férias e fiz essa consulta para ver se eu estava certo ainda. O que acontece? O projeto devolvido com base na nota fiscal eletrônica, porque esse projeto, ele sendo aprovado da forma como nós estamos propondo na Receita Estadual, ele leva em consideração o consumo das pessoas pela nota fiscal eletrônica. Então a pessoa consome lá R$1.000 na nota fiscal eletrônica, digamos, 800, a família com uma renda de R$1.000, consome 800, se mede, se identifica quanto tem de imposto ali e se devolve uma parte conforme a sua capacidade de consumo. Esse projeto ele é inovador em nível mundial, tá? Não é em nível estadual. Me chamou a atenção porque nós estávamos olhando um documento de apresentação da reforma do ano passado e dizia assim: inédito no Brasil. E eu cheguei, pô, mas inédito no Brasil? Como inédito no Brasil? Isso é inédito no mundo. Né? Então eu acho que isso tem um valor. Né? E aí eu, para ter certeza, agora estava de férias, mas às vezes a gente está de férias, mas fica dando a mexida na internet aí, e eu busquei todos os amigos e contatos que eu tenho no exterior que trabalham com esse tema, né? E todos me confirmaram: não existe nenhuma devolução com base no consumo real. Certo? Existe com base no consumo estimado. Nós vamos nos identificar através da nota fiscal eletrônica, que também é uma conquista da Receita Estadual, ou pelo menos é uma conquista nacional, mas com a forte participação da Receita Estadual, como vocês sabem, né, aqui muito capitaneado por alguns colegas, e eu, para não citar outros, eu citaria o subsecretário Ricardo Neves, né? Então, quer dizer, nós usamos uma tecnologia onde nós, aqui do Rio Grande do Sul, fomos pioneiros, né, e com uma outra lógica que também estamos sendo pioneiros, e transformamos isso numa solução que é a primeira no mundo. Tá? Então, acho que isso é uma conquista de toda a Receita Estadual que a gente não pode deixar minimizar. Né? Eu acho que tem um grande valor nisso aí. Sim, Giovanni, eu imagino que realmente é um modelo e um projeto de grande importância, como foi a criação da nota fiscal eletrônica, que teve surgimento e desenvolvimento aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu imagino que haja interesse do governo, de outros governos, de outras secretarias da Fazenda de outros estados, nesse tema. Vocês têm participado de debates e demonstrado esse desenvolvimento a outros grupos de outros estados? Sem dúvida, lá que inclusive eu tenho, sem problema nenhum, sempre conversado com outras secretarias, tá? Eu participei do debate lá no secretário
esqueci o nome dele, mas junto do Maranhão, né, o governador Flávio Dino e tudo, fizeram uma redação de uma parecida com essa que temos aqui mas não implementaram o programa, tá? Foi aprovado na Assembleia e tudo, mas não fizeram o programa. O pessoal de Rondônia também temos conversado, tá? Nós não nos opomos a conversar, até porque se essa lógica ela prevalecer, né, digamos, ela começar a se expandir em todo o país, né, ela tende a ser mais robusta, mais qualificada e até favorecer eventuais convênios, né? Porque imagina, por exemplo, se nós tivermos que trabalhar a lógica de reduzir a cesta básica, né? Que é, como eu falei, ela é a outra perna, né? É muito melhor quando em todo o país tu tem um movimento nesse sentido, tu tira a tensão interna, né? Tu distribui isso passa a ser uma lógica disseminada, é muito mais fácil, né? O trânsito de algo que tem aceitação em nível nacional ou discussão, do que quando é só internamente. A gente sabe dessa dificuldade, é normal, inclusive, de quem critica, sempre tentar perguntar, tá, mas quem é que fez? Né? Onde é que estão fazendo? Então, nós nunca nos furtamos, eu já participei de diversos eventos, atividades com secretários de outros estados, né? E sempre tem se mostrado simpáticos e tal, mas, na verdade, todo mundo está de olho na nossa experiência, tá? Inclusive é conhecido em outros estados como a experiência do Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, já meio que nós ganhamos essa pecha, né? Somos identificados como autores dessa lógica e todos têm nos apoiado, tanto que o projeto de reforma tributária nacional dos estados, porque não é só a PEC 110 e a 45, mas também a PEC dos estados prevê o ICMS personalizado, quer dizer que de certa forma já é uma aceitação implícita, né, dos secretários em relação ao modelo, embora eles não tenham incorporado para o seu ICMS ainda, né, mas a lógica está absorvida. Tá certo, Giovanni. Olha, na verdade é mais do que uma pecha, né? Digamos, é um selinho gaúcho, para a gente que é um pouco bairrista, e o gaúcho né? Nosso selinho ali esse projeto aí de ponta aqui da Receita Estadual, como tu citaste também a questão da nota eletrônica. Olha, eu queria agradecer muito a tua participação aqui mais uma vez, te disponibilizares, né, a vir aqui conversar conosco e apresentar este projeto para os nossos ouvintes. Eu queria te encaminhar agora para o final, para saber se faltou, do teu ponto de vista, algo que a gente não tenha abordado aqui, né, sobre esse assunto. Claro que o espaço continua aberto e nós queremos mais adiante falar um pouquinho mais sobre isso, principalmente vamos falar no futuro de forma muito positiva, trazendo dados aqui quando o projeto for implementado e a gente tiver os resultados para apresentar, sei lá, que um ano, que seja, né, tempo que precisar ir pela frente. Mas no momento atual, ficou alguma coisa que tu acha importante a gente ter colocado ou conseguimos aí extrair sobre o tema, o que é o mais importante hoje? Não, eu acho que foi muito boa a entrevista. Eu, mais uma vez, agradeço pelas perguntas, né, que vocês fizeram. Eu acho que foi propiciou um debate bastante interessante, evidentemente que sempre respeitando a objetividade do espaço e o tempo, né. Ficamos à disposição ali na divisão de estudos econômicos para qualquer colega, não só colega, mas de fora, né, que quiser nos perguntar, com a maior boa vontade, porque é nosso interesse que as pessoas conheçam, né, porque sabemos que não é um debate simples, tá? É um debate muito complexo, porque ele não é um debate que envolve apenas, digamos, uma sensibilidade maior social, envolve interesses de terceiros e não são poucos os interesses, né? E aí, digamos, isso, claro, que vai gerar, é um desgaste que é político, evidentemente, né, não é da nossa seara, mas nós também não podemos apresentar ou defender projetos que nós não temos nenhuma percepção das suas resistências políticas, né. Nós temos que levar algo que tenha alguma sensibilidade do mundo político, embora não seja a nossa obrigação, e estamos, acho que, fazendo isso. Nós levamos uma solução que aumenta digamos, a carga tributária para alguns elementos, mas apresentamos também um contraponto que torna a solução defensável, né? Então, vamos aguardar. Mas isso aí, fico à disposição, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigado, você que nos acompanhou aqui na TV Urbana, esteve até aqui conosco, ouvindo e entendendo e aprendendo como funcionará o ICMS personalizado aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, até a semana que vem, voltaremos com novas informações para vocês.
Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.